Olá pessoal, estamos aqui hoje para o vídeo 53 da Faculdade da Água, é a aula 51 do curso de Produção de Água em Pequenas Bacias Hidrográficas. Vamos continuar a análise de dados do inventário. Nós estabelecemos um roteiro, lá no vídeo 48 para plano de bacias hidrográficas, fazer plano de manejo de bacias hidrográficas, pequenas bacias hidrográficas, melhor dizendo até. E estamos discutindo objetivo, inventário, análise de dados, já estamos falando sobre isso, seguindo aquelas etapas previstas no roteiro. E nós já até chegamos a fazer a análise de dados e fazer uma provisão de meta, né? Prevendo uma meta de aumento de vazão do custo da água de 30%. Chegamos até a estabelecer uma meta. Vamos continuar um pouquinho, misturando um pouquinho aquelas etapas, continuação da análise de dados do inventário. Nós vamos aplicar o conceito de contabilidade de água para ver qual é o comportamento atual da bacia com a meta, no estado atual da bacia, com os dados simulados, né, que nós apresentamos para ela, e qual seria o comportamento da bacia com a meta de 30%. Nós falamos de dados simulados porque nós comentamos na apresentação da pequena bacia, que foi no vídeo 49, que nós pretendíamos ter dados reais da pequena bacia. Vamos até passar a pequena bacia uma vez, mostrar a pequena bacia. Bem, então aqui, nós pretendíamos ter dados reais dessa pequena bacia, mas infelizmente nós explicamos lá qual a razão de não termos esses dados reais. Então nós vamos trabalhar com dados simulados e, dada a nossa experiência de comportamento dessa área ao longo do tempo, a gente vai, acreditamos que os dados que nós estamos apresentando, que nós apresentamos lá no vídeo 52, sejam mais ou menos reais. Bem, é possível, como a bacia tem especificidades, e ela é um pouco perigoso a gente tentar adivinhar o que vai acontecer com a pequena bacia. Então, nós, quando começarmos a ter, vamos começar a medir vazões, começar a coletar dados a respeito dessa pequena bacia, e a gente vai ver se esses simulados estão mais ou menos próximos da realidade ou não. De qualquer maneira, os dados simulados servem para a gente apresentar o roteiro, para discutir como é que a gente usa essas informações para planejarmos o que nós queremos para o comportamento da pequena bacia hidrográfica. Então, esse é o nosso trabalho. Bem, já ficou estabelecido para trás que nós vamos praticar conservação, nós vamos fazer conservação dessa pequena bacia, melhor dizendo, usando práticas mecânicas, tá? Prática vegetativa vai ficar encerrada na melhoria do estado vegetativo da pastagem. Algumas áreas dessa de pastagem já são melhoradas, já foram reformadas com a plantação de braquiária, então já não está mais na situação atual, que essas imagens são de 2015. Bem, mas vamos lá ver o que nós vamos discutir hoje. Bem, volumes, vazões versus volume dos aquíferos. Tá? Bem, naqueles dados lá simulados, nós dizemos que a vazão mínima atual é de 52 litros por minuto. Então, a vazão naquele ponto 3, nós temos atualmente uma vazão mínima de 52 litros por minuto. A vazão da meta, nós estabelecemos 30%. Então, seria 67,6 litros por minuto. Então, isso é que nós estamos pretendendo, né? Na primeira etapa, nós estamos pretendendo aumentar a vazão mínima, essa vazão mínima em 30%. Bem, para essa vazão de 52 litros por minuto, nós precisamos de um certo armazenamento de água no aquífero. Que quantidade de água é essa? Lá no vídeo 41, conferir aqui, exatamente, no vídeo 41, nós discutimos como construir uma hidráulica de escoamento de base. Então, se vocês não se lembram, recorram lá, no vídeo 41, como construir uma hidráulica de escoamento de base. Bem, com a hidráulica de escoamento de base, nós conseguimos calcular, tendo essa hidráulica, nós conseguimos calcular qual é a vazão média de base, tá?
daquela situação. Então, vamos admitir que a gente tivesse, né, que nós tivéssemos construído uma hidráulica de base desta pequena bacia e que a vazão média, desse escoamento de base tenha sido de 40%. Então, depois da hidrólica, nós conseguimos calcular a média do escoamento de base ao longo do ano. Então, vamos admitir que esse valor tenha sido 40% acima da mínima, da vazão mínima. Então, se aplicar o 40% aqui, nós chegaremos a 72,8 litros por minuto. Então, vamos ver. Na situação atual da bacia, ela dá uma média de escoamento de base de 72,8 litros por minuto. Não é o escoamento mínimo, é o escoamento médio, tá? Porque, é claro, que mesmo provenientes da hidráulica, nós temos vazões maiores no período de chuva, que o aquífero está com muito mais água, do que no período de estiagem, onde ele tem muito menos água, então a capacidade de fornecer água para o córrego diminui. De qualquer maneira, vai ter essa diminuição. Bem, nós temos uma meta. Nós estabelecemos uma meta de 67,6 litros por minuto, tá? 30%. Então, qual seria a média do escoamento de base para atingir essa meta? Então, aplicando o mesmo 40% aqui, nós chegamos a 94,6 litros por minuto. Então, esse seria o valor médio de escoamento de base capaz de garantir uma vazão mínima de estiagem de 67,6 litros por minuto. Bem, vamos ver um pouquinho mais. Vamos agora uma contabilidade sobre isso. Bem, vamos chamar de QBA o volume do aquífero para a vazão de base atual. Então, qual o armazenamento no aquífero para dar essa vazão média de base atualmente? Bem, e QBM o volume do aquífero para a meta. Então, qual seria o volume necessário do aquífero para ter essa vazão média de base de 94,6 litros por minuto? Bem, vamos lá. QBA, 72,8 litros por minuto, vamos calcular então, e essa seria a vazão, olha, essa seria a vazão de base, média de base atual. Bem, 72,8 litros por minuto, vezes 525.960 minutos por ano, tá? Então dá 38.279.888 litros por ano. Esse seria o armazenamento necessário que está acontecendo na pequena bacia para que ela dê um escoamento médio de base de 72,8 litros por minuto. Bem, arredondando, 38.290 metros cúbicos por ano. Tá? Então, esse deve estar sendo o escoamento, o armazenamento no aquífero para produzir um escoamento de base de 72,8 litros por minuto e uma vazão mínima de 52 litros por minuto. Bem, o QBM é para a meta. Então, qual seria o armazenamento para a meta? Então, 94,6 litros por minuto, vezes 525.966 minutos por ano, nós temos 49.755.816 litros por ano, e arredondando a 49.756 metros cúbicos por ano. Então, esse seria o armazenamento necessário para nós conseguirmos uma meta de 67,6 litros por minuto e uma média anual de escoamento de base de 94,6 litros por minuto. Ok? Bem, então, olha, nós temos que aumentar, né? É claro, nós estamos aumentando a vazão mínima, nós temos que aumentar a vazão média e, para isso, nós temos que acrescentar valores. Então, nós precisamos de armazenar mais água no aquífero. Então, nós temos que aumentar essa caixa d'água aí. A caixa d'água está com 38.290, nós temos que criar uma caixa d'água com 49.756. A diferença, né, o acréscimo necessário, a diferença é menos aquele lá. Então, eu tenho 11.466 metros cúbicos por ano. Então, eu precisaria acrescentar, estabelecer práticas na bacia para aumentar o armazenamento do aquífero em 11.466 metros cúbicos por ano. Então, olha, a meta de trabalho, chegamos a isso aqui. Então, nós estabelecemos uma meta de 30% e chegamos já ao valor de que nós precisaríamos aumentar o volume do aquífero em 11.466 metros cúbicos por ano. Bem, vamos ver o que aconteceu, qual o comportamento vindouro da bacia em relação ao comportamento atual. O que é que nós vamos conseguir melhorar
o comportamento da bacia em relação ao valor atual, se nós conseguirmos aumentar 30% a vazão. E vamos ver algum conceito. Olha, eficiência hidrológica. A eficiência hidrológica de uma bacia hidrográfica é a porcentagem do volume armazenado, tá? A porcentagem do volume armazenado no aquífero, tá? No aquífero em relação ao volume recebido pelas chuvas. Então eu tenho um volume recebido pelas chuvas, tenho o comportamento e o volume que está produzindo agora, tá? De vazão. Então, a relação entre essa percentagem armazenada no aquífero, tá? Que é o que está produzindo a vazão atual, em relação ao volume recebido pelas chuvas, é a eficiência hidrológica. Em geral, valores anuais. Que produtividade? Um outro conceito. Produtividade hidrológica é a vazão por unidade de área. Nós já tivemos a oportunidade de ver isso, tá? Quando nós temos o valor de vazão por unidade de área, nós temos uma chamada produtividade. Então, vamos ver esses dois conceitos. Como é que a bacia está se comportando em relação a esses dois conceitos? A quantidade de chuva. Naquela simulação de dados lá, no dado simulado, nós falamos que a precipitação anual nessa bacia é de 1.200. Então, 1,25 metros por ano é a lâmina de água que atinge anualmente essa bacia. A bacia tem 25 hectares, aquela área de produção 25 hectares. Então, eu tenho 25 hectares, vezes 10 mil metros quadrados por hectare, vezes 1,25 metros por ano, que é a lâmina recebida por chuva. Nós temos a pequena bacia está recebendo anualmente 312.500 metros cúbicos por ano. 312.500 metros cúbicos por ano. Então, essa é a quantidade de água que está chegando à bacia pelas precipitações anuais. Qual a eficiência hidrológica atualmente? Olha, nós estamos armazenando no aquífero, vimos no slide anterior, nós estamos armazenando no aquífero 38.290 metros cúbicos por ano. Atualmente, o armazenamento no aquífero está nesse valor, 38.290 metros cúbicos por ano. Se eu divido isso por 312.500, que é a quantidade de água recebida pelas chuvas, multiplico isso por 100, eu vou ter 12,25%. Então, atualmente, essa pequena bacia está armazenando no aquífero 12,25% do volume de chuva que ela está recebendo anualmente. Nós já comentamos que, teoricamente, você poderia ter até 23%. Tá? Nós já falamos isso para trás. Que um valor limite máximo, né? A bacia, nós temos uma evapotranspiração média em torno de 70%, pode ser mais ou menos, média, por isso fica muito claro isso. Esse 70% que é muito usado nas discussões hidrológicas é um valor médio, tá? Então nós teríamos, se evapotranspira 70% do volume recebido, nós teríamos a capacidade de armazenar 30%. Mas tem outras perdas, outras variações, muito difícil você ter pegar 30% que está sobrando e colocar no aquífero. Então, admite-se que 23% do valor anual, de volume anual recebido por precipitação, poderia, numa situação muito, muito boa, ser colocado no aquífero. Bem, aqui nós estamos colocando 12,25%. Então, nós podíamos praticamente dobrar esse valor, quase dobrar esse valor. Então, mas não é um comportamento ruim, não. Há situações muito piores do que essa. 8%, 9%. É muito comum a situação atual em pequenas bacias hidrográficas. Nós temos um armazenamento de apenas uma eficiência hidrológica de apenas 8%, 9%. E aqui nós temos uma eficiência hidrológica de 12,25%, que não é das piores. Tá? Mas a eficiência, agora vamos ver a eficiência hidrológica da meta. A meta é 30%, né? Então nós teríamos que armazenar 49.756 metros cúbicos por ano. Se dividir isso por 312.500 metros cúbicos por ano, que é a quantidade de chuva recebida, vezes 100, nós teríamos uma eficiência hidrológica de 15,92%. Ok? 15,92%. Essa seria a eficiência se nós conseguimos atingir aquela meta. Já melhora bem. Aumentamos aí 3 e pouco por cento de pontos percentuais na eficiência.
mas ainda temos o caminho. Então, nós estamos mostrando aqui, está ficando claro aqui, que a meta estabelecida não é nada impossível. Nós podíamos avançar um pouco mais. Então, a primeira etapa, nós tentamos atingir 15,92%. Pode ser que, se monitorando a bacia, vendo o que está acontecendo, nós podemos, talvez, mais para frente, ser um pouco mais arrojado e tentar chegar a 17%, 18%, 19% desse valor. Seca 23, acho um pouco complicado durante um período mais curto, mas podíamos talvez chegar a 17%, 18%, que seria um bom resultado. Então, isso aí, isso dá uma sensação, né? Essa eficiência nos dá uma sensação de que é atualmente, tá? Do que é na realidade. Qual é a realidade e qual seria o comportamento da pequena bacia se nós aumentarmos 30% da vazão mínima. Bem, a produtividade. Bem, a produtividade é o vazão por unidade diária. Então, nós temos a vazão de 72 média, né? Vazão média do aquífero, né? O atual de 72,8 litros por minuto. Se eu divido por 25 hectares, eu tenho 2,91 litros por minuto por hectare. Então, olha lá, a produtividade é vazão por unidade diária. Então, atualmente, nós temos esse valor. E se nós formos para a meta, tá? O 94, nós vamos chegar a 3,78 litros por minuto por hectare. Bem, esse valor aqui nós não é dos piores, mas é baixo, tá? Esse aqui já melhora bem, mas nós poderíamos chegar a 4 e alguma coisa, 5 litros por minuto por hectare. Tá? Essas pequenas bacias talvez já tenham dado no passado valores até próximo de 6, alguma coisa em torno de 5 e pouco, 6 litros por minuto por hectare. Nós não pretendemos chegar lá numa situação que era bem tempo atrás, quando o sistema está muito mais equilibrado, mas podemos melhorar muito, tá? Então, esse tipo de análise, olha, esse tipo de contabilidade de água é muito importante para nós entendermos, né? Aqui nós estamos vendo como é que a bacia está se comportando atualmente e o que é que nós queremos para a pequena bacia nos próximos anos. Isso é uma informação muito importante, tá? Esse tipo de análise. Então, essa é uma visão hidrológica, não é isso? Essa é uma análise hidrológica. Eu não vou chegar na pequena bacia, simplesmente dizer que eu vou reflorestar a área ciliar, que eu vou reflorestar topo de morro, e vou esperar daí para frente que as coisas aconteçam de maneira como eu quero. E chegar daqui a algum tempo, alguns anos, e eu sentir assim, a vazão melhorou. Não, eu quero monitorar. Essas informações aqui permitem que eu monte um sistema de monitoramento. Então, eu vou continuar medindo aí para frente, eu vou medir vazão, medir precipitação, medir velocidade de filtração básica, vou continuar pegando essas informações para verificar se, daqui a alguns anos, se a bacia realmente está se comportando da maneira como foi previsto. Tá? Se não, nós vamos verificar o que aconteceu, quais foram os erros cometidos. Então, é dessa maneira que a gente aprende. Né? Então, nós precisamos de monitorar. É importantíssimo a informação de que nós precisamos de monitorar a pequena bacia. Então, olha, nós precisamos de ver quanto que a bacia está recebendo de chuva e quanto que ela está produzindo de vazão no seu córrego. Como é que está sendo essa relação? Isso é importantíssimo, tá? Porque é uma entrada e saída, né? É um sistema que nós temos uma entrada e temos uma saída. O que acontece com a bacia, o comportamento dela ao longo do tempo, vai influenciar nessa relação entre entrada e saída. Então, a eficiência hidrológica e a produtividade nos dá essa noção de como é que a gente pode analisar o que a bacia está fazendo hoje e o que ela pode fazer no futuro. Ok? Muito obrigado. Por hoje é só e até a próxima.